Estão todos me ouvindo bem? Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Simões Chaves. Eu sou sócia do Alexandre Cavalieri e da Vanessa Mufron no Instituto Internacional de Fotobiomodulação. Hoje à noite nós vamos falar um pouquinho sobre a interação da fotobiomodulação nas disfagias, possibilidades de uso. Algumas pessoas nos mandaram durante o dia perguntas pelas caixinhas, nossa do IFBM e particular, e também as que se inscreveram também mandaram diversas dúvidas que estão aqui, que a gente vai seguir um roteirinho para poder responder. Tá? Enquanto o pessoal vai entrando, vou falar rapidamente, que muita gente perguntou sobre o nosso curso, que se inicia em fevereiro. Está com um formato bem reformulado. A gente tem tido várias novas aulas, porque nós pegamos junto com opiniões de alunos que já fizemos 6 cursos EAD depois do início da pandemia, 6 turmas, que foram ótimas, e sempre nós temos sugestões de abordar algum outro tema, ou então de adicionar aulas. E dessa vez a gente está fazendo um formato diferente, que são 6 meses de segmento. Vai iniciar no dia 15 de fevereiro, tá? E para quem está assistindo a live hoje, tem 25% de desconto nas inscrições ainda. Então, para quem assistir e quiser se inscrever, até hoje à noite pode entrar em contato com a gente pelo chat, que ainda vai ter esse desconto, então pela caixinha do IFBM, pelo direct ou pelas nossas redes sociais. A gente também tem um link no inicinho aí da nossa página do IFBM em que entra no nosso grupo, e quem estiver nesse grupo também tem esse desconto ainda hoje, tá bom? Então vamos começar. Estão falando que o meu som está abafado? Deixa eu ver. Melhorou um pouco? Está um pouco melhor o som. Estão falando que está sem áudio. Só um minuto. Vejam se está melhor. Qualquer coisa eu posso tirar o fone também, só porque o barulho atrapalha. Ficou melhor assim, pessoal? Tá ok o áudio? Porque eu prefiro com o fone, se não tiver ruim, para os barulhos externos aqui não atrapalharem muito. Tá dando para escutar? Sem fone melhor? Tá bom. Então vamos fazer sem o fone, que fica mais fácil. Pessoal, então, se o barulho externo estiver atrapalhando, você fique à vontade para me falar, que eu volto com o fone e a gente tenta melhorar aqui, tá bom? Primeiro eu gostaria de saber de onde vocês estão, se tem alguma dúvida específica que eu possa ajudá-los na questão da disfagia, da fono hospitalar, A gente tem visto ultimamente, eu acho isso muito bom. A fotobiomodulação tem crescido bastante na área hospitalar, na área da disfagia. Várias pesquisas sendo feitas, especialmente no Brasil. Nós temos contato com vários centros que estão fazendo. Então, estamos vendo esses resultados cada vez melhores. E como a gente fala, não adianta ter só a teoria se não tiver a prática, assim como não tem como ter só a prática, falar tá dando tudo certo, se a gente não tiver a parte científica caminhando junto. Só que nós temos vários artigos já que nos comprovam o laser como potencializador na força muscular, potencializador dos exercícios, ele ajuda a gente a ter um melhor desempenho muscular, o que consequentemente ajuda na musculatura também, do paciente disfágico. O que nós temos que fazer bem direcionado é saber qual que é o grande problema do paciente, porque a gente sabe que o paciente disfágico ele é um pacote, Ele não vem com uma disfagia somente de língua na maioria das vezes, ele vem com vários, especialmente o neurológico, vem com várias alterações, tanto de músculo quanto sensibilidade, às vezes de coordenação das fases, muitas vezes do jogo pressórico da deglutição.
Então, nós temos que saber fazer uma boa avaliação para podermos pensar qual que será a melhor aplicação do laser para aquele paciente disfágico. Então, a minha dica sempre é: faça uma boa avaliação. A partir disso, a gente vai traçar um plano terapêutico para o paciente, um plano terapêutico fonoaudiológico, né? Quais as alterações, no palato, na língua, ejeção, jogo pressórico, faringe, elevação laríngea, sensibilidade, fase oral, fase faringe, fase laríngea. Nós temos que ter tudo isso bem traçado e planejado, né? Bem avaliado, para fazermos esse planejamento terapêutico fonoaudiológico e, após isso, termos essa análise que, se o laser entrar nesse meu plano terapêutico, ele vai me ajudar? Geralmente sim. Geralmente as alterações muitas vezes são de sensibilidade, são de força muscular, redução da elevação laríngea, em que nós vemos um bom e excelente resultado, na verdade, em que, além do tempo de recuperação ser reduzido, nós também temos uma melhora no desempenho geral do paciente, né? Os próprios pacientes, quando eles conseguem comunicar, porque nós temos muitos pacientes neurológicos que não conseguem comunicar, afásicos, por exemplo, eles relatam isso muitas vezes imediatamente após a aplicação do laser, essa melhora. Então, começamos, né, com todo esse raciocínio. Dentro do raciocínio que a gente desenvolve, a gente tem que saber como que nós vamos aplicar. Qual o comprimento de onda? Para nervo, geralmente a gente usa, né, a parte de sensibilidade no infravermelho, para músculo vermelho e infrajunto, e as dosimetrias, que também são muito direcionadas de acordo com os casos que nós temos. Eu estou dando uma olhadinha aqui no chat de vocês. Eu vi primeiro a Gabriela falando, né, que no hospital que ela trabalha, eles estão batalhando para adquirir um laser para toda a equipe multi. A minha orientação, gente, tentem, né, levem artigos, vão no centro de cursos, na diretoria, peçam. Lá no Risoleta, eu sou coordenadora do Hospital Risoleta Neves, aqui em Belo Horizonte, coordenadora de serviço de fono adulto e infantil, neonatal. E nós recentemente conseguimos um aparelho só para fonoaudiologia. Isso tem facilitado demais o nosso uso e também o desenvolvimento de pesquisas. Então não desistam, né? Porque o laser, por ser relativamente novo, especialmente na área da fonoaudiologia, muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então, se nós não tivermos a capacidade de demonstrarmos os benefícios do laser e a redução que o laser pode trazer para custo hospitalar, isso na gestão nós temos que ter muito claro, né? Porque para adquirir um novo aparelho, nós temos que falar de redução de custos, melhora na qualidade de vida, em que conseguimos comprovar isso e facilitar a aquisição pelo hospital, melhorando todo o serviço da equipe. Hoje, na nossa equipe, nós temos várias fonoaudiólogas que já têm formação em laser, então nós estamos utilizando bem mais o laser lá, né? E os médicos com isso estão tendo um conhecimento bem melhor, muitas vezes até os próprios fisioterapeutas, enfermeiros que não tinham contato com o laser, acionam a gente para fazer em determinado paciente, porque sabem e já viram a melhoria. Então é muito interessante que a gente tenha essa aquisição do aparelho e também saber demonstrar para todos, né, a diferença que faz e como que melhora mais rápido o nosso paciente. Claro que com muita consciência, muita responsabilidade na utilização, principalmente quando falamos de um paciente que está internado, né? Nesses casos agora que estamos com Covid, a gente não aconselha utilizar nos pacientes com Covid ou pós-Covid que ainda não estejam negativados, justamente porque a gente sabe que o Covid ele se replica nas glândulas salivares, isso daí já foi descrito, né? Então o RNA dele ele é liberado dentro das nossas glândulas salivares e com isso começa uma replicação viral muito acelerada. E por isso a gente tem uma contaminação muito grande através da saliva. E é um cuidado que a gente tem que ter ao aplicar intraoral, porque nós não sabemos se a aplicação do laser, caso atinja a glândula salivar, será que ela vai reduzir essa replicação?
ou talvez ela possa aumentar e melhorar demais o metabolismo da minha célula e talvez aumentar a replicação viral nesse momento, principalmente se tratando de uma doença muito nova, em que nos surpreende muito, né? Com esse tanto de mutação que a gente vê, cada hora tem uma alteração diferente, cada hora o paciente tem uma gravidade completamente diferente. Às vezes o pulmão é atingido, agora a gente vê que o pulmão não é tão atingido mais com a Ômicron, né? Parece que é uma coisa que fica mais na garganta, cavidade oral. E na nossa área temos que ter ainda mais cuidado, porque seria diretamente onde a gente aplicaria o laser para o paciente disfágico. Mas fora isso, temos poucas contraindicações, como diretamente sobre a área de tumor em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, sobre a área de ressecção ou de biópsia. Então, temos poucas contraindicações, quase não tem efeitos colaterais, o que otimiza e potencializa muito o nosso desempenho, né, na fono hospitalar. Como a gente ainda não tem dúvidas aqui, não sei se eu perdi alguma. Ah, sim, a Renata está perguntando como que a gente faz para higienizar o aparelho no hospital. Renata, lá no Risoleta, e eu sempre aconselho as pessoas a fazerem isso, passar pela CCIH, que é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, né? Porque cada hospital tem o seu protocolo. No Risoleta, quando a gente passou pela CCIH, eles nos indicaram higienizar com quaternário de amônia, que é um similar ao álcool 70, só que ele não estraga o corpo plástico do laser, porque o álcool 70, ele faz uma boa descontaminação, só que a partir do momento que a gente passa muito ele em superfícies plásticas, ele acaba ressecando. Então, pode ser que o tempo de vida útil do nosso aparelho acabe reduzindo. Então, lá eles me indicaram a utilizar quaternário de amônia, que o hospital mesmo distribui para a higienização desse tipo de aparelho, tá? Então, a gente passa o quaternário de amônia, tanto nos óculos quanto no aparelho. A gente envolve os óculos e o aparelho com plástico filme inteiro mesmo, né? Temos que ter um cuidado grande com essas pequenas, né, caso seja, tá, gente, esse modelo, essas pequenas aberturas que é justamente para ventilação do aparelho. Se a gente utiliza com ela fechada, com plástico filme, pode ter um superaquecimento e acabar danificando o nosso aparelho. Então, a gente envolve ele todo com plástico filme, faz somente algumas aberturas no plástico mesmo, onde passa em cima da ventilação do laser, e pode utilizar. Após a utilização, a gente retira o plástico, passa novamente o quaternário de amônia nos óculos do paciente, no nosso e no aparelho de laser, tá? Mas eu sempre aconselho a olhar com a CCIH do próprio hospital, porque cada hospital tem um protocolo diferente. Deixa eu ver se temos mais alguma outra pergunta aqui. Acho que não, né? A Vanessa tá aí também. Vanessa, se tiver alguma pergunta, Vanessa, nossa sócia do IFBM, que eu não tenha visto, você também puder me ajudar aqui, por favor. Enquanto isso, eu vou lendo. Ah, sim, é porque a Renata faz um consultório também. Então, no hospital é dessa maneira. Então, o laser rosa está aqui, tá? Para quem quiser ver. Esse aqui é o laser da DMC. Nós temos o aparelho também da MMO, tá? Mas o da MMO, ele não tem essas ventilações, então ele é mais fácil de passar o plástico. Ele tem uma ponteira um pouquinho mais curta, quem trabalha com ele já sabe, né? E tem algumas características diferentes. Só que são os dois aparelhos portáteis que nós temos por aqui no Brasil, que são muito utilizados. São os mais conhecidos, eles têm 100 miliwatts de potência, então eles são muito similares, os dois são muito bons, tá bom? E enquanto nós não temos perguntas aqui no chat, eu vou ler algumas que fizeram hoje na nossa caixinha para poder auxiliar nas dúvidas de vocês. A primeira pergunta que veio foi aplicabilidade em celorreia. A gente sempre tem essas dúvidas com os alunos, né? Porque ainda é um tema um pouco polêmico, até para começar a falar dele, mas eu gosto sempre de deixar claro que isso daí é uma visão nossa diante da responsabilidade que nós temos com o paciente disfágico.
Nós temos várias pesquisas, artigos e revisões sistemáticas que comprovam a eficácia do laser no paciente xerostômico para aumentar a produção de saliva, especialmente os idosos, os que fazem quimio e radioterapia, que ficam com a cavidade oral bastante ressecada. Nós temos doses já indicadas, comprimento de onda, que é o infravermelho, que é o melhor, com muita segurança. E essas aplicações, esses protocolos dão um resultado excelente de alívio e qualidade de vida do paciente. Mas para a cialorreia, ainda é bastante polêmico, porque não existe nenhum estudo publicado no mundo sobre o laser em glândula salivar para reduzir a produção da glândula salivar ou inibir, né, essa glândula. Então, nós temos muita cautela ao indicar, porque, se vocês lembram, para quem já fez algum curso de laser, né, vai relembrar que nós temos a lei, né, que é a base do laser, é que quanto mais energia a gente aplica, nós temos um aumento, uma estimulação, que é a lei de Arnold-Schultz. Depois nós atingimos um platô de efeito, depois começa a decair. Mas somente após cair muito que a gente chega em um estágio de inibição, né? Que é a bioinibição mesmo do tecido. E para a glândula, nós não sabemos qual a dose correta para chegarmos nessa inibição. Se passamos por um estímulo, platô, redução, a gente pode ficar no paciente, mesmo que ainda esteja decaindo, está acima do que o normal, o basal daquele paciente. Então, a chance de eu aumentar a produção de saliva desse paciente, que já é disfágico, ela é muito grande. Não dá para arriscarmos algumas dosimetrias empiricamente, achando que vai reduzir, né? Nós temos algumas indicações de 9 joules, só que é 9 joules por ponto, é 9 joules e a cada glândula fica somente com um ponto. Ah, não, são 9 joules em 3, 4 pontos, então não são 9 joules, né? Então, é uma dosimetria maior. As pesquisas recentes de xerostomia para aumento da produção de saliva têm chegado em doses de até 6, 7 e 9 joules para aumento ainda da produção, o que nos leva a acreditar que para a gente atingir essa redução da saliva, da produção de saliva, seriam dosimetrias muito mais altas. E nós só teremos segurança disso a partir do momento que tivermos isso publicado, bem estudado, com um N bem feito, né? Um N grande, com uma análise estatística bem feita, metodologia, e infelizmente ainda não temos. Então, nos casos de cialorreia, eu não indico a aplicação do laser. Nós temos vários outros recursos, que é utilizar o laser para melhora da deglutição, porque 90% dos nossos pacientes com cialorreia, ou até mais do que isso, eles não apresentam um aumento da produção da saliva da própria glândula, né? Uma função ali que está alterada e que a glândula salivar está produzindo a mais. Na verdade, esses pacientes, eles não conseguem deglutir a saliva que está sendo produzida, mas que está sendo produzida dentro da normalidade. Então, na verdade, a gente quer inibir uma glândula que está funcionando normal, certo? Então, também temos que saber se existe essa dose e temos que ter segurança dentro dessa dose. Eu tenho recebido muito, porque os meus módulos nos nossos cursos, eles são muito da forma hospitalar, disfagia, paralisia facial, e eu recebo muita mensagem de aluno me perguntando essa dúvida. Então, na própria aula, fala: Tati, mas eu usei com o paciente, às vezes momentaneamente eu tive a impressão que diminuiu e depois aumentou. Até semana passada eu recebi essa dúvida de uma aluna e ela até falou assim: por que aconteceu esse efeito rebote? Na verdade, eu nem chamaria isso de efeito rebote, porque, na verdade, isso ainda é uma atuação do laser na glândula salivar. O que acontece? Você aplicou, aumentou a energia daquela glândula, né? Então, a glândula ela vai começar a trabalhar um pouco melhor, né? Nós vamos potencializar o funcionamento das glândulas salivares, e isso não é imediato muitas vezes, principalmente se tratando de glândula.
Então, muitas das vezes, na hora que eu acabo de aplicar, eu não vejo nenhum resultado. Mas com o passar do tempo, às vezes alguns minutos ou até horas, essa glândula começa a aumentar a produção. E aí, muitas vezes, a gente nem está no paciente. Então, eu tenho um paciente que é disfágico, que tem uma dificuldade de engolir a própria saliva e, de repente, eu aumento o volume de saliva desse paciente. Pensando que saliva não tem gosto, não tem temperatura, um paciente que já tem uma dificuldade de engolir, eu posso piorar muito o quadro e, inclusive, provocar pneumonias aspirativas. Então, dentro disso, né, diante de tudo isso que eu expus, a gente ainda indica aguardar, não aplicar nesses pacientes, vamos ser cautelosos, né? Eu falo muito, não vamos queimar um recurso tão rico que nós temos dentro da fono, que tem nos trazido tantas áreas para aplicarmos com segurança, né? Já com pesquisas até que são feitas ou na físio ou na odonto, mas que podemos passar para os nossos pacientes devido às comprovações em músculos, em nervos, mas em glândulas especificamente, principalmente para inibir, nós não temos, tá? E se as glândulas elas ainda tiverem um aumento da produção de saliva, é ainda pior, porque aí é realmente contraindicado. Não é indicado utilizar laser em glândulas hiperfuncionantes. Então, nós temos algumas patologias, como no caso, às vezes, de alguns casos de Parkinson, não são todos, em que além do paciente ter a dificuldade de deglutição, ele tem sim um excesso de produção de saliva, né? Nós mesmos vemos. Às vezes, acabamos de limpar a boca do paciente, quando abre, a gente vê aquela saliva jorrando e sendo produzida em muito volume no mesmo instante. Isso daí é uma disfunção da própria glândula que realmente está com aumento de produção. Nesses casos, o laser é contraindicado. Então, aí temos que ter mais cuidado ainda, tá bom? Dentro da parte de cialorreia, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, eu estou disponível. A Letícia está perguntando como está a experiência na área de Covid, como que o laser age. Bom, na verdade depende qual que é a sequela do meu paciente, né? Os pacientes que ficam muito tempo intubados, ou até aqueles que não são intubados, o que a gente observa inicialmente? Uma grande dificuldade de coordenação entre respiração e deglutição. Né? Eles estavam com o pulmão muito ruim, então ficam taquipneicos, cansados. Então, não é um momento certo de eu aplicar o laser e muitas vezes nem de eu fazer uma terapia fonoaudiológica. Um paciente que tem uma incoordenação tão grave por causa da falta de ar, né, nós temos que esperar ele ter uma estabilidade especialmente pulmonar para tentarmos pensar em alimentação e aplicação de laser, né? Nos casos, como eu falei, positivos, a gente espera negativar, tá? Mas após a negativação e essa estabilidade melhor do quadro respiratório do paciente, nós já podemos utilizar com tranquilidade. Então, um paciente que teve redução da elevação laríngea pelo tempo de intubação, ou pelo tempo em ventilação mecânica, ou até pelo tempo grande sem alimentação via oral, ou muitas vezes pela própria redução da força da musculatura, né? Vimos muito isso no Covid, uma sequela geral, em que os pacientes saem do hospital muito enfraquecidos, muitos vão para a fisioterapia porque perdem a força mesmo para poder andar. Então, isso daí é uma das sequelas, né, que podem ter, e nesse caso o laser ajuda demais, tanto nesse caso quanto sensibilidade. Olfato e paladar é outra sequela também que nós temos visto, assim, melhoras incríveis com laser, tá? Anosmia, digeusia. Eu tenho tido uma experiência muito grande no meu consultório com esses pacientes. E o que eu posso falar para vocês é que dá muito resultado, desde que a gente associe o laser à terapia, tanto de olfato quanto de paladar, né? A terapia tradicional. E também, quanto antes começarmos a fazer, melhor. Eu tenho recebido pacientes com 12, 18 meses já de sequela, né? Agora que já temos mais tempo de doença. E o que eu observo nesses pacientes com mais tempo de sequela é que eles têm uma melhora mais lenta e muitas vezes não chegam a uma melhora completa. Apresentam uma melhora significativa na qualidade de vida, retornam muitas vezes a sentir cheiro e gosto de muitas coisas. Melhora muito quando eles sentem cheiro ruim em tudo, aqueles cheiros que enjoam ou sabor muito alterado,
mas muitas vezes eles têm uma recuperação, por exemplo, não, eu sinto cheiro de quase tudo, mas ainda cheiro de produtos de limpeza tá muito ruim ou tá muito alterado, e às vezes a gente não consegue chegar 100% nesses pacientes. Agora, os que têm começado precocemente, geralmente eu indico começar a partir de 2 meses, porque a gente sabe que existe uma recuperação espontânea, pelo menos a partir de 1 mês, né? Eu não começo antes, porque a gente sabe que existe uma recuperação espontânea até essa época. O paciente pode melhorar sozinho. Então, quando eu começo com esses pacientes precocemente, com 2, 3 meses de perda, a grande maioria está tendo 100% de reabilitação e muito rápido, né? Eu atendo em média 2 vezes por semana, pacientes que eu consigo dar alta em 1 mês, 1 mês e meio no máximo, em que eles observam de sessão a sessão o tanto que essa melhora é significativa. Então, a minha sugestão e eu tenho tentado passar isso o máximo nas aulas, nos cursos, para os pacientes, porque eu tenho muitos pacientes que conhecem várias pessoas ou fazem parte de grupos, né, de pessoas que perderam olfato e paladar, para que procurem esse auxílio, esse tratamento quanto antes, pelos resultados, né, e pelo tempo também de terapia que nós ficaremos. Outra pergunta aqui, o que eu indico em casos de câncer de língua, quando a língua está com tamanho reduzido. Então, na verdade, a gente não pode aplicar próximo ao local da ressecção do tumor, certo? Ou da biópsia. Mas, na outra parte da língua em que ficou preservado, a primeira coisa, especialmente quando for câncer, pessoal, conversem com o médico, tá? O médico responsável, expliquem o que é o laser. Muitos deles já conhecem por causa de sequelas de quimio e radioterapia, especialmente nos casos de mucosite, né? Então muitos já ouviram falar, muitos oncologistas já têm contato com laser e perguntem se pode começar a utilizar naquele momento, naquele paciente. Se o médico autorizar, o que a gente pode utilizar, Ana Paula, na parte que está preservada da língua, tentando potencializar essa força, porque ela vai fazer, muitas vezes, o papel, né? Ela vai ter que ter mais força por causa da outra parte que foi ressecada. Então, nós temos que tentar melhorar, né? A parte ficaria bem mais aí na questão da musculatura mesmo, para otimizar tanto a questão da deglutição quanto da fala. Mas a contraindicação seria no local mesmo do tumor ou da biópsia ou bem próximo ao tumor ou à biópsia. O laser, ele pega uma área de no máximo 2 centímetros quadrados. Então, não tem como eu irradiar, por exemplo, numa ponta da língua e ele chegar lá na outra onde o paciente tinha uma lateral da língua, ele chegar na outra lateral onde o paciente apresentava um tumor, por exemplo. Tá? Então, ele tem realmente esse alcance reduzido, né? O que nos gera mais segurança de aplicação nesses casos também, de não chegar tão próximo às regiões do tumor. Vamos ver se já tem. A Leiliane está perguntando se em neonatal já é utilizado. Lá no Risoleta, quando a gente adquiriu o laser, na verdade, a neonatal foi o que mais usou. Agora que o adulto está usando mais, porque, né, nós temos já essa demanda, mas no início a gente utilizava demais na questão das fissuras das mães, né, de mama. Em bebês, a gente no Risoleta ainda não tem utilizado, né? Mas já temos tido algumas pesquisas em que falam que dependendo do caso é seguro para utilização em bebês. Em bebês como é que fala, gente? Esqueci. Que nascem antes da hora, desculpa. Bebês prematuros, eles são muito delicados, nós temos que ter muito cuidado, né? São bebês que muitas vezes têm várias outras comorbidades, vários outros problemas a serem resolvidos ali, que não podem ter muita manipulação no leito. Então, eu indico uma aplicação mais pontual. As doses são muito mais reduzidas e uma dúvida que eu tenho muitas das vezes, né, que os alunos me perguntam, é para reduzir produção de saliva em bebê. Eu acho, mais uma vez, muito arriscado, tá? Tudo bem que a gente está falando de um bebezinho prematuro, muito pequeno, em que muitas vezes elas falam, mas eu apliquei 9 joules e reduziu.
Mas 9 joules para um bebê prematuro é uma dosimetria altíssima, né? Não estou falando que não possa ser aplicado, mas também não temos total segurança que possa ser. E se 9 joules faz efeito num bebê prematuro, não quer dizer que vai fazer num adulto, certo? Então, com bebês, especialmente prematuros em UTI neonatal, eu também indico ter muita cautela, discutir o caso multidisciplinar, né? Na equipe multidisciplinar, discutir com o médico, com a física que está atendendo, a enfermagem, falar qual que é a intenção, né, com o laser, ter esse objetivo bem traçado, um objetivo, não, eu quero melhorar a força muscular, eu quero melhorar a sensibilidade, e lembrar que as doses são muito reduzidas. Tá bom? Deixa eu ver aqui se temos mais dúvidas. A indicação em patologias neuromusculares. Eu não tenho experiência, Tatiane, com SMART 1. Não tenho experiência. Mas depende da patologia neuromuscular. Ela, por exemplo, não é indicado até o momento, porque não temos pesquisas e já discutimos várias vezes com a Adriana Leico, né, que é maravilhosa, super referência em ela. Inclusive, ela já fez parte da nossa semana científica de fotobiomodulação, né, trazendo justamente essa discussão, o tanto que é arriscado utilizar no paciente, porque são pacientes que a gente ainda não conhece a base da doença. Eles descobriram recentemente que existem algumas mitocôndrias que não têm o citoesqueleto. O citoesqueleto é justamente onde acontece a produção de ATP, é justamente um dos locais que o laser atua para melhorar a produção de ATP, para melhorar a energia daquele tecido ou do músculo. Então, a gente não sabe se aplicar nesses pacientes isso seria uma coisa boa, né, que poderia preservar as outras mitocôndrias que têm o citoesqueleto, ou se talvez poderia piorar e acelerar essa degradação do citoesqueleto, porque eles também não sabem por que isso acontece, se essas mitocôndrias elas surgem sem o citoesqueleto, se isso é degradado. Então ainda é uma área, um terreno que é muito inseguro para a utilização do laser. Com isso eu não indico, né? Eu falo sempre, nós temos vários recursos fonoaudiológicos maravilhosos, várias referências aqui no Brasil em doenças neuromusculares, que fazem trabalhos que dão um resultado super certo. Então, eu acho que a gente pode utilizar nesse paciente tudo que a gente sempre soube que dá certo, mas o laser ainda não. Ainda não indico o laser porque para termos cautela mesmo, né? Com uma doença que é tão específica e segurança para não fazer o paciente de cobaia, né? Deixa eu ver ali se deu certo, se não deu. Será que meu paciente vai melhorar? Não, porque de repente ele piora e a gente sabe que esses pacientes, quando eles pioram, a gente não consegue uma melhora, né? Então, essa piora, ela é progressiva e a gente pode piorar muito a qualidade de vida, né? E avançar a doença desse paciente sem ter muita segurança. Deixa eu ver. A Lu perguntou: bebês com incubação prolongada tem aplicabilidade? Seria intubação, Lu? Depois você só me responde, por favor, só para eu saber aqui. Enquanto isso, eu só vou ler a outra dúvida que teve aqui na caixinha, que apareceu mais de uma vez. Como utilizar laser em pacientes pouco responsivos? Muitas das vezes os pacientes disfásicos, eles são pouco responsivos, né? A gente encontra esse quadro, sim, no nosso dia a dia, especialmente em pacientes hospitalizados. O que acontece? Eu peço para vocês fazerem um raciocínio clínico de: esse paciente é pouco responsivo, mas ele apresenta deglutição de saliva, mesmo que pouca, em que eu possa potencializar o uso desse laser. Porque a gente sabe que somente o laser, ele não vai fazer efeito naquele músculo, né? Eu vou aumentar a produção de ATP daquele músculo, aumentar a energia dele, potencializar
a função que ele poderia fazer ou os exercícios que eu vou fazer logo após. Mas se eu não fizer nada disso, as células daquele paciente, elas vão ter, né, um boom de produção de energia durante um tempo devido ao laser e um tempo depois isso vai regularizar o basal dele novamente e a gente não vai atingir essa homeostase porque a gente não continua o estímulo. Então, se é um paciente em que eu não consigo fazer nada, o laser não vai, pensando em músculo, né, em otimização da musculatura, o laser não vai me trazer benefício. Ah, não, mas é um paciente em que eu faço laser, depois eu faço os estímulos. Durante os estímulos ele tem deglutições, né? Mesmo que não atenda comandos, ele apresenta deglutições como resposta aos meus estímulos, ele apresenta algumas deglutições durante o dia, e aí eu indico a utilização porque a própria função da deglutição, ela é um exercício para o músculo. Então, o que a gente pode ver é que cada vez mais essa musculatura pode melhorar gradativamente, né? Diretamente o laser não melhora força muscular, mas ele potencializa, né, o músculo e a função daquele músculo. E se eu aproveito essa potencialização e trabalho tentando aumentar a deglutição, ou mesmo a própria deglutição que o paciente apresenta durante o dia, ele vai ter uma melhora dessa deglutição e, consequentemente, uma melhora dessas células musculares a mais médio prazo, não imediatamente somente, né? Vai ser com uma aplicação que a gente vai observar essa melhora. Outra coisa em paciente pouco responsivo que podemos utilizar é na questão da sensibilidade. Se a gente observar a alteração da sensibilidade, que muitas vezes eles têm, e for trabalhar a sensibilidade após, eu acho que tem muita aplicação, né? Nós podemos, porque melhora muito o potencial de ação de músculo, de nervo, melhorando a sensibilidade e fazer os estímulos, né? Só que, mais uma vez, eu trago para vocês, tem que ser um plano terapêutico fonoaudiológico bem definido, com alternância de estímulos, de sabores, de temperaturas, porque não adianta só aplicar o laser e ir embora, ou só aplicar o laser, colocar um gostinho na boca do paciente e ir embora, né? Tentar trabalhar mesmo no pouco responsivo a função, porque aí sim, provavelmente teremos um resultado otimizado com a utilização do laser. Sempre, gente, utilizar o laser antes da aplicação, tá? Em todos os casos de disfagia que a gente consegue pensar, a utilização seria antes, porque eu quero aumentar a produção de energia daquele tecido, seja muscular, seja nervoso, para que eu possa ter o resultado na minha própria terapia e após a terapia. Então, o mais interessante é que se utilize antes do início da sessão, né? Mas eu peço sempre para os fonoaudiólogos fazerem uma reavaliação do paciente, porque é o que a gente faz no paciente disfágico normalmente, né? A gente chega para atendê-lo, faz a ausculta, vê como que está a deglutição espontânea, vê como que está a elevação laríngea, faz oral, faz faríngea, para termos essa certeza de que como está sem o laser, eu apliquei o laser e como está com o laser, tá? Então, sempre tomar esse cuidado, porque às vezes o fono chega e desde a avaliação já aplica o laser no paciente antes de começar a avaliar, antes de começar exercícios, nós não vamos saber se ele está melhorando, se eu preciso de um ajuste na dosimetria, né? Se ele apresentou um resultado, uma prova terapêutica que eu utilize, eu não vou saber comprovar se eu não tiver essa base dele sem o laser. Geralmente, a minha primeira sessão de disfagia eu faço inteira sem o laser. Minha avaliação com a primeira sessão eu faço inteira sem o laser para eu ter aquela segurança de como é o basal do paciente. Depois eu faço o planejamento colocando o laser, né, no meio do meu planejamento terapêutico. Não tem que ser sempre assim, mas é uma dica que eu dou, porque eu acho que temos que ter, né, essa base de como o paciente está e se ele está apresentando melhora ou não diante da utilização do laser, e também para poder ajustar as doses e comprimento de onda, pontos de aplicação, repensar onde eu posso fazer. Então é muito bom que a gente conheça o paciente antes, tá? Deixa eu ver se a Lu respondeu aqui a pergunta dela com bebês. Estubação mesmo.
Deixa eu ler sua resposta. Bebês com intubação prolongada com intubação prolongada, né? Você tem aplicabilidade. Após a extubação e estabilidade respiratória. Então, Lu, tem sim. Se você tiver um objetivo, né? Que você vê. Provavelmente esse bebê ele vai estar o quê? Com a musculatura, a força muscular muito reduzida, né? Que é o que a gente vê com os pacientes intubados a longo prazo. Tanto que temos a indicação de avaliação formal de todos eles a partir de 48 horas de intubação, independente do motivo da intubação. Porque a gente já sabe que existe uma piora da biomecânica da deglutição com a intubação prolongada. E geralmente essa piora ela é muito ocasionada por dois motivos. Um, por ter ficado muito tempo sem engolir, sem falar, sem respirar, né? Então tem a diminuição da sensibilidade. E o outro, por ter ficado também muito tempo sem a própria deglutição, a gente tem uma redução da atividade dessa musculatura, né? Muitas das vezes redução da força mesmo, em que é preciso a gente trabalhar essa força para poder voltar a uma boa elevação laríngea. Fase oral, fase faríngea tem que ser bem avaliada. Mas se eu aplico laser nesses pacientes, né, pós-intubação, seja bebê ou seja adulto, e ele tiver, né, a disfagia for por sequela, por consequência disso, com certeza nós teremos bom resultado, porque o laser vai aumentar a energia naquele músculo, né, vai aumentar a energia também daqueles nervos, que auxiliam a gente ter uma resposta mais rápida, uma elevação laríngea muitas das vezes mais eficaz, né, em um período de tempo mais curto, tá? Retornando a via oral mais rápido também. Deixa eu ver que teve outro aqui que passou. A Alcineia está perguntando de transcraniana. Alcineia, eu não sei se passou a sua pergunta que eu não vi. Ou se você quer que eu fale sobre transcraniano, seria isso? Alcineia, desculpe. Bom, se for sobre a transcraniana, é um futuro que eu acho assim que não tem como escaparmos. É um futuro, assim, altamente promissor. Eu tenho acompanhado as pesquisas já há alguns anos, né? As pesquisas da fotobiomodulação transcraniana, os resultados são surpreendentes em todos os sentidos, né? A gente tem melhoras, assim, desde cognição, fala, em disfagia ainda não tem, objetivamente, mas pacientes demenciados, AVC, TCE, Parkinson, Alzheimer. Então, as pesquisas, elas são encantadoras, em síndrome de Down, em autismo também. Depois, vocês dêem uma olhadinha, tem muita pesquisa boa que traz com segurança, sem efeitos colaterais. O grande problema que hoje a gente discute é que aqui no Brasil nós não temos aparelho liberado pela Anvisa. Então, essas pesquisas, elas são ótimas, né? Elas são maravilhosas, só que nós temos que esperar um aparelho aqui no Brasil liberado pela Anvisa para começarmos a estudar a aplicação em fono, por exemplo, em disfagia. Né? Posso aplicar na área que o paciente teve um AVC? A fono vai poder utilizar isso? Nós ainda não sabemos. Eu acredito que num futuro, quando tivermos, nós poderemos utilizar, porque nos Estados Unidos, em que já tem vários aparelhos de fotobiomodulação transcraniana de várias marcas diferentes, esses aparelhos são vendidos para o paciente utilizar em casa. Qualquer pessoa pode comprar e utilizar em casa. Então, eu acredito que não vai fazer diferença pra gente, assim, não é que não vai fazer diferença. Eu acho que não vai ter uma contraindicação, né, para fonoaudiologia utilizar, desde que tenha um objetivo fonoaudiológico, né? É o que a gente fala do ILIB, que eu vou até emendar aqui com a pergunta da Aline. Qual o objetivo fonoaudiológico de eu utilizar o ILIB no meu paciente? Qual o objetivo fonoaudiológico de eu utilizar a transcraniana no meu paciente? Se eu tenho um objetivo e eu sei que vai melhorar, com certeza é indicado, né? Então, o ILIB, uma das coisas que a gente questiona demais, Aline, é a questão realmente de... Nós temos várias comprovações que o ILIB melhora diabetes, melhora toda a questão sanguínea, né? Vários pacientes que têm colesterol alto, reduz, melhora a pressão. Mas qual que é o meu objetivo fonoaudiológico em melhorar a diabetes de um paciente?
Eu estou lhe tratando a deglutição, então nós temos que ter muito cuidado, né, em qual área que a gente está entrando, qual que é mesmo, temos comprovação, não temos. Então eu sou ainda muito restrita à questão de fazer ILIB em todos os pacientes, junto com a terapia fonoaudiológica, né? Porque tem muita gente que me fala, não, mas eu utilizo com todos, eu faço primeiro o laser e aí durante a terapia eu deixo o ILIB aplicando. E a minha pergunta é, mas por que que você faz isso? Né? O que você quer melhorar nele fonoaudiologicamente com a aplicação do ILIB? Se tiver um objetivo em que a gente tenha um resultado, eu sou favorável que a gente utilize, nós já temos até o parecer do conselho que nos autoriza, mas eles são expressamente claros nisso, né? Desde que tenhamos um objetivo fonoaudiológico. Melhora do estado geral do paciente também é muito relativo, né? O que é uma melhora geral do estado geral do paciente? Ele vai apresentar um resultado mais rápido de força muscular, por exemplo? A gente não sabe, né? Então, em pacientes que tem Parkinson, por exemplo, ele apresenta, geralmente os pacientes eles têm uma melhora relatada, né, durante a terapia e às vezes com a aplicação do ILIB, eles relatam uma melhora grande da questão da dor, da rigidez. Então, sim, aí eu acho que tem tudo a ver, né, com a questão da deglutição. Mas alguns momentos a gente pensar em melhora do estado geral como uma coisa muito ampla, sem saber, né, objetivamente o que seria essa melhora do estado geral, eu não utilizo, tá? Mesmo no parecer da fono, eles são claros em relação a isso, que tem que ter um objetivo fonoaudiológico, que eu entendo como a questão da deglutição, da fala, da MO, né, da voz. O pessoal utiliza muito em voz, em que falam que o resultado é muito bom, né, principalmente para atletas da voz, né? Eles falam que tem um resultado maravilhoso de recuperação após os shows, mas aí já é também uma área que eu não tenho muita experiência, tá? Eu vi aqui que tem também uma pergunta, a Kátia ILIB com Covid, não, né? Kátia, como eu falei hoje, eu acho que com o Covid a gente tem que ter muito cuidado, né? O ILIB, ele apresenta uma melhora do estado geral mesmo do paciente, ele ajuda na imunidade. Então, pensar num paciente que está com Covid, teoricamente ele poderia melhorar? Teoricamente, sim. Mas como é uma doença em que a gente tem muita novidade, muita coisa diferente, né? Ela nos surpreende a cada dia, eu não utilizaria em paciente meu, tá? Num paciente para ter uma melhora sem saber, né? De qual o real objetivo que eu estou aplicando o ILIB ali nele com o Covid positivado. Então acho que a gente tem que ser muito cauteloso nessa questão do ILIB ainda, até para a gente não perder esse recurso, porque o meu grande receio que a gente discute muito nos nossos cursos é isso. Muitas vezes ele pode ser usado indiscriminadamente, porque melhora tudo, né? Então vamos fazer, porque tem uma melhora sistêmica, mas talvez isso, em alguns fins que não são comprovados a utilização dele, pode ser que gere algum problema e que vou tentar colocar o fone, vamos.
Estão escutando? Tá dando pra escutar com o fone ou não? Voltou? Aí, ótimo. Primeiro era o problema do fone, e agora tem o fone, mas não tá bom. Vanessa, teve alguma pergunta aí que eu perdi? Desculpa, porque tá entrando muita gente, fazendo muita pergunta, eu perdi um pouco. Ah, voltou antes de fone? Tá ruim com fone? Porque se tiver, eu tiro de novo. Tá bom. Assim tá melhor? Tá dando pra escutar? Vamos ver se tá dando pra escutar assim. Ótimo, então. Então eu vou ficar... Agora vocês estão me escutando, pessoal? Sem o fone, que eu já tirei, tá chegando. Ótimo. Então vamos continuar. Tá baixo, gente? Engraçado. Veja se melhorou. Sim, eu não sei se tá baixo ou se melhorou. Tá ótimo? Então tá bom. Qualquer coisa vocês me falam. Vanessa, se tiver mais alguma pergunta, você puder me falar, por favor, que eu tenha perdido aí pra baixo, aí pra cima, que eu vou lendo aqui mais uma que nós tivemos sobre... sim, que eu queria falar um pouquinho, apesar do assunto ser disfagia, a gente lá encontra muito nos casos do paciente disfágico. Teve uma aluna que perguntou: podemos utilizar o laser em mucosite após avaliação e prescrição terapêutica do bucomaxilo? Em qual momento e quando aplicar? Pessoal, isso é uma... Não sou eu que falo que não pode, né? Que, não, porque tem alunos que nos perguntam, não, mas o dentista me falou que posso utilizar. Ele falou que faz uma carta me autorizando, né, utilizar, faz um relatório, mas isso é uma decisão do nosso conselho, né? O conselho de fono não autoriza fono a tratar feridas intraorais com laser, feridas, lesões, então para afta, mucosite, herpes, nós não podemos tratar porque nós não temos formação em tratamento de feridas. Eu imagino que com o tempo, né, se a gente tiver, principalmente quem trabalha com câncer de cabeça e pescoço, né, tem muita experiência nisso, muita experiência em ver mucosite. Então eu imagino que com o futuro a gente possa conseguir uma autorização para fazermos um curso, né, de feridas, para a gente conseguir avaliar, porque o grande problema da ferida o fono não sabe avaliar se a ferida está infectada, por exemplo. Então, talvez eu possa fazer uma ferida que eu acho que está ótimo e essa ferida está infectada e ela vai piorar. E nesse sentido eu concordo, porque nós não sabemos avaliar se a ferida está infectada. Mas fazermos um curso, né? Então, eu acho que essa conversa ela tem que ser feita com conselhos, tem que ser levado, tem que ser discutido, porque um paciente com mucosite grau 3, grau 4, não tem como alimentar. Isso faz parte... totalmente da nossa terapia, né? Então, não adianta eu trabalhar a deglutição dele se ele não consegue alimentar, se ele não consegue ter um toque oral ou intraoral pela dor que aquelas feridas, aquelas lesões estão causando nele. Então, eu acho que com certeza sim nos auxiliaria, mas o nosso conselho hoje não nos autoriza, tá? Então, a minha resposta para essa pergunta é não. Nem com autorização escrita do médico ou do dentista, porque é uma questão do conselho, né? E acho que cabe a gente juntar e tentar escrever, tentar justificar, né? E até sugerir mesmo essas questões de ter uma formação, ter um curso, talvez, que nos permita utilizar com segurança, né? Que eu acho que vai auxiliar demais para quem... trabalha com cabeça e pescoço, câncer de cabeça e pescoço. Mas tem uma situação aqui, né, que não está na pergunta, mas que nós temos total capacidade de usar e somos autorizadas, que é para prevenção da mucosite. Então, nós temos já pesquisas que falam sobre a utilização do laser na prevenção. Ele começa a ser usado ou um dia antes do primeiro dia da químio ou no primeiro dia da químio, com doses mais baixas na cavidade, em 18 pontos da cavidade oral, em que eles viram que isso ou preveniu
os pacientes ou não tiveram mucosite, ou então os que tiveram foi grau 1, no máximo grau 2, né? Que já é bem mais tranquilo do que grau 3 e 4. E aí, eu já falo, aquele que já chega com mucosite não tem como, né? Mas se a gente faz esse acompanhamento em que a fono está cada vez entrando antes, né, no tratamento desses pacientes com câncer de cabeça e pescoço, né? Hoje a fono ela tem uma interação antes da cirurgia, né? Ela já começa a fazer o tratamento, as orientações antes da cirurgia. Eu acho que ainda é melhor, porque é um recurso que a gente pode utilizar e, além de tudo, nós vamos prevenir, né, uma das grandes sequelas da quimioterapia e ainda ajudar na questão da deglutição, porque o paciente não vai deixar de alimentar por causa de feridas em cavidade oral. Tá? Então, para tratamento não podemos, mas para prevenção nós podemos sim. A Renata falou que Juiz de Fora também é dentista que faz. Aqui também, a maioria é o dentista, mas alguns falam que o dentista pede para... Liga e fala assim, não, aproveita que você já está atendendo ele, para ele não ter que vir aqui, faz. Né? Mas aí já não é uma questão da gente concordar ou não, né? É uma questão de resolução do conselho mesmo. A Vanessa perguntou aqui sobre paciente com Parkinson. Minha experiência, né? Que alguém perguntou, desculpa que eu não sei quem foi, sobre a minha experiência com paciente com Parkinson. Se eu puder falar de laser em disfagia, a minha experiência em paciente com Parkinson é a melhor de todas. É o paciente que apresenta melhores resultados, resultados mais rápidos no meu ponto de vista, tá? Em pacientes neurológicos, que eu estou dizendo. Porque o paciente com Parkinson, ele tem esse aumento da rigidez, né? Que é uma das principais características. E o laser, ele vai ajudar a modular a força ou a rigidez muscular, né? Então ele vai ajudar a modular aquele músculo, a homeostase do músculo. Então nós vemos na mesma sessão vários benefícios, né? Então eu observo tanto uma melhora, muitos pacientes apresentam dor, né? Muita dor por causa desse excesso de rigidez. Então, eu vejo a melhora da rigidez, uma deglutição muito mais harmônica, né? Tanto entre fase oral e fase faríngea. Não acontece, eu vejo uma redução importante do tempo de trânsito oral, que muitas vezes está bem alterado nesses pacientes, principalmente pelo movimento de língua. Também observo melhora da sensibilidade, melhora do padrão de voz, né? Como eu falo, apesar de eu não trabalhar pacientes de Parkinson com voz, né? No início, em que eles apresentam somente alteração vocal, eu pego muitos pacientes de Parkinson já na fase da disfagia, em que eles vêm, ficam só muitas vezes com uma fono e que o trabalho que eu faço com esse paciente de musculatura é exatamente a mesma estrutura da voz, né? Então, estamos trabalhando com a musculatura da laringe e a musculatura, claro, da faringe e língua. E eu tenho excelentes resultados em voz também, tá? Então, mesmo trabalhando a deglutição, eles apresentam melhora na voz com a utilização do laser. Eu indico muito usar, se esse paciente especificamente não tiver contraindicação, né, os pacientes de Parkinson, e só não indico para a redução da produção de saliva, tá? Os pacientes de Parkinson são os que eu mais tenho relato de aluno me falando. Nossa, eu usei meu paciente de Parkinson, 9 joules, achando que ia reduzir, porque eu já tinha estado falar que reduzia, e o paciente começou a aumentar, e não parava de aumentar a produção de saliva, especialmente pensando, gente, que a energia já foi entregue na glândula, né? Então, aquela glândula, ela vai manter essa energia alta na melhor produção dela durante um tempo. E esse tempo, muitas vezes, são durante horas. Como que a gente vai manejar um paciente que teve um aumento desde saliva que já tem dificuldade de deglutição? Então, a única coisa que eu não indico para Parkinson é para redução da produção de saliva, tá? Porque também temos aqueles Parkinsons que ficam, às vezes, com cavidade oral muito ressecada e tal. Aí não tem problema utilizar para melhorar. Mas para aumentar, para reduzir a produção, eu não indico, tá bom? Leiliane, paralisia de prega vocal, que você está perguntando. Eu não trabalho objetivamente com paralisia de prega vocal, pensando, né, numa questão vocal. Quando a gente pensa em trabalhar na disfagia, né, um paciente que tem, consequentemente, uma paralisia de prega vocal, vamos supor, por uma intubação, o que eu tenho que pensar, hoje não tem um artigo que me fale que, não tem estudo que me fale que o laser
sozinho vai melhorar a paralisia de prega vocal. Mas ele pode melhorar, sim, a questão da musculatura, né, que intrinsecamente está ligada com a mucosa. Eu utilizo muito nesses pacientes, pensando muito também na sensibilidade e na força que ele vai conseguir fazer para melhorar dos exercícios de empuxo, né? A gente tem uma boa potência desse músculo aumentando a produção de ATP dele, né? Mas o meu objetivo dessa melhora, só para deixar claro aqui, é quando eu estou falando dos pacientes disfágicos, tá? Não é um paciente de voz em que tem uma paralisia de prega vocal e vai no meu consultório para tratar a paralisia, porque a abordagem eu sei que é diferente. O meu objetivo é esse paciente não aspirar, né? Porque a prega vocal, ela é ali o último nível que a gente tem de proteção pulmonar. Então, um paciente que geralmente aspira mais, que muitas vezes tem essa sensibilidade reduzida por outros motivos, então eu utilizo com esse objetivo e com exercícios para essa finalidade, tá bom? Pessoal, acabamos o nosso tempo. Acho que eu consegui responder todas as dúvidas. Tem mais alguma, Vanessa? Somente lembrando para vocês que a gente está com 25% então de desconto para o nosso curso, que inicia no dia 15 de fevereiro. E convidar vocês que nós teremos uma jornada do Laser em Fono, dias 1º, 2 e 3 de fevereiro, com aulas do Alexandre Cavalieri, da Vanessa e minha, tá? Vai ser uma jornada gratuita. Nós vamos distribuir, vamos fazer a propaganda nas redes sociais e no nosso grupo de WhatsApp. O link para o nosso grupo de WhatsApp tá na bio do IFBM. Então, se vocês quiserem entrar, é só clicar lá que vocês já entram. As informações são todas dadas por esse link também. A gente repassa tudo lá, caso não consiga acompanhar pelo Instagram, tá? Quando liberarmos as inscrições, nós vamos colocar lá. Kátia, obrigada. Nós estamos lançando novas aulas também. Em breve teremos a oportunidade de nos reencontrar, com certeza. Se ficou mais alguma dúvida, eu espero que né, eu tenha outras oportunidades de tirar com vocês. A gente está sempre também tirando as dúvidas pelo Instagram, então se vocês quiserem perguntar por lá também teremos prazer de responder. Tá? Somente lembrando mesmo que essa aula vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro, tá bom? E que também teremos desconto para o curso, mas que já vai ser menor do que os inscritos hoje, porque o desconto ele é progressivo, né? Vai reduzindo quanto antes a gente fizer, mesmo porque as vagas são limitadas. Então a gente não tem como garantir até quando teremos vaga para essa nova turma que inicia no dia 15 de fevereiro. Gostaria demais de agradecer a participação de todos. Foi um prazer estar aqui essa noite. Espero que em breve tenhamos mais oportunidades também, né? De conversar mais um pouquinho sobre disfagia, sobre paralisia facial, anosmia de Gaucher, que são assuntos muito recorrentes hoje em dia, né? Que as pessoas têm muitas dúvidas e perguntam, e que o laser está ajudando demais, e a fonoaudiologia está crescendo muito nessa área. Então, espero ter essa oportunidade novamente com vocês, tá bom? E, Kátia, tem descontos para ex-alunos, descontos super especiais. Entre em contato com a gente que nós te passaremos. Pessoal, boa noite, muito obrigada. Até a próxima.